Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe também nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, nos diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nós temos aqui um registro dos momentos finais do ministério de Cristo, já prestes a ele ser preso e então levado à cruz. Neste momento tão difícil do ministério do Senhor Jesus, que o evangelista João, por exemplo, em seu evangelho já havia dito que os discípulos sabiam muito bem do que estava prestes a acontecer, neste momento de grande dor, dificuldade, enquanto Jesus ora, e nós lemos na maior parte do nosso texto esta oração e agonia do Senhor Jesus, nós observamos aqui no verso 45 que, levantando-se Jesus da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Nós temos no Evangelho de Lucas apenas o registro de uma única oportunidade que o Senhor foi ter com os discípulos e os achou dormindo. Marcos, por exemplo, narra que isso se repetiu por 3 vezes. Jesus foi até os discípulos e eles dormindo, mais uma vez e mais uma vez. É triste ver que mesmo no momento tão sério, no momento tão delicado do ministério de Cristo, ao olhar para os seus discípulos, eles estavam lá dormindo. Jesus diz a eles: acordem, orem, para que não entreis em tentação. A oração é fundamental para que nós permanecermos firmes diante do Senhor, para nós permanecermos fiéis a Ele e a sua palavra, às suas ordenanças. O triste é que nós, ao invés de nos apegarmos ao Senhor nosso Deus, dependermos dEle por meio da oração e nos fortalecermos para vencer as tentações, infelizmente nós preferimos dormir. Vivemos de uma letargia espiritual, vivemos em um sono espiritual que não se basta com o passar dos dias. Infelizmente tem sido este o cenário das muitas igrejas evangélicas em nosso país. Se você observar versículos antes, no verso 24, por exemplo, os discípulos estão a discutir quem era o maior entre eles. O momento é delicado, a discussão deveria ser o que fazer diante do cenário que logo virá, e a discussão deles era quem é o maior. Não à toa, neste momento, eles estão dormindo, ao invés, de fato, de apoiarem o Senhor Jesus. Por vezes a nossa vida tem sido assim. Estamos mais interessados e preocupados em ter destaque, em sermos os maiores, do que em ter uma vida de comunhão com o Senhor por meio da oração. Em momentos difíceis, ao invés de nos debruçarmos diante do Senhor, dobrar os nossos joelhos e orar, nós estamos perdendo tempo fazendo outras coisas e tentando resolver os problemas do nosso jeito. No Getsemane, os discípulos estavam dormindo. E infelizmente, talvez esta também seja a sua situação. Ao invés de buscar o Senhor, talvez você esteja dormindo, descansando demais, desatento demais, ou ainda discutindo quem talvez seja o maior, querendo ser você mesmo aquele que ocupará o lugar de destaque. Pense nisso, medite nesta breve reflexão, desperte para a oração, para não cair em tentação. Que Deus te abençoe.